Gente, o PT de Taquara acusa o PSDB e o Democratas de inscrever candidaturas laranjas. E a direção petista ingressou com ação para apurar a conduta dos partidos adversários que estão negando os fatos. A partir de agora, nós vamos conversar com o advogado Marcelo Gaiardo Ribeiro, Félix Gaiardo e Rondon, o nome da empresa que está entrando com esse processo contra o PSDB e o Democratas, e também com a gente o Paulo César. Está com o microfone desligado ali, Paulo, que pode dar o bom dia. Primeiramente, o doutor Marcelo. Bom dia, doutor. Bom dia, Mazzucchi. Bom dia, Paulo César. Bom dia a toda a comunidade de Taquara. É uma honra, uma satisfação enorme estar aqui conversando com vocês. E estou aqui à disposição para esclarecer as dúvidas aí que vocês têm a respeito da situação. Paulo César, tu representa o PT de Taquara? Isso aí, Mazzucchi. Eu estou atualmente na presidência do Partido dos Trabalhadores e à frente aí desse processo de investigação judicial acerca de possíveis candidaturas laranjas no município de Taquara. Doutor e Marcelo, fiquem à vontade. Estamos falando sobre uma questão que está sendo aberta uma investigação sobre candidaturas laranjas do PSDB e Democratas. E eu gostaria que você explicasse para quem está assistindo a gente, ouvindo a gente pela Rádio Web Blog do Mazzucchi, o que é uma candidatura laranja. Fiquem à vontade. Bom, o que é uma candidatura laranja? Candidatura laranja é o nome que se dá popular para uma inscrição para concorrer numa eleição onde a candidata ou candidato não vai concorrer de direito, vai concorrer só de direito. Inscreve, coloca o nome na lista, mas não atua no sentido de buscar votos. Por que isso existe? Já faz uns 20 anos que foi criada a cota de gênero na inscrição de candidaturas, artigo 10 da Lei 9.504 de 97, que é a lei das eleições, né? Então, criaram uma reserva de vagas, 70% no máximo para um gênero, limite de até 70%, e limite de no mínimo 30% de um outro gênero. No início, a reserva de vagas ela não exigia proporcionalidade. O que isso quer dizer numa linguagem mais fácil? Vamos supor que eu tivesse o direito de inscrever 10 candidatos a vereador ou a deputado em uma chapa. Pela regra, no máximo 7 candidatos teriam que ser de um sexo e no mínimo 3 candidatos tinham que ser de outro sexo. Então, lá no início funcionava assim, eu podia ter uma chapa com 7 homens e nenhuma mulher e inscreveria sem problema nenhum. O TSE, analisando e levando em conta o princípio da promoção da participação da mulher na política, entendeu que essa reserva de vaga ela tem que obedecer proporcionalidade, ou seja, para que eu consiga colocar o máximo de homens, obrigatoriamente eu preciso colocar o mínimo de mulheres. E a gente sempre fala em maioria de homens e minoria de mulheres, porque, infelizmente, as mulheres são minoria na política, ainda que sejam maioria na sociedade. Grande parte dos municípios do Rio Grande do Sul é formado majoritariamente por mulheres. Tem lugares que chega a mais de 60, 40 a relação entre mulheres e homens, e ainda assim os homens preponderam na política. Então, por conta disso, o TSE reinterpretou a norma para dizer que a proporcionalidade tem que existir dentro de uma chapa, ou seja, para cada dois de um gênero, eu tenho que ter no mínimo um de outro. Se eu vou ter uma chapa com 3 candidatos, eu tenho que ter 2 homens e uma mulher, ou 2 mulheres e um homem. Então, isso criou muita dificuldade para alguns partidos políticos, que tinham candidaturas masculinas competitivas, mas que faltavam as candidaturas femininas para compor uma chapa maior. Qual é a vantagem que o partido tem de colocar uma chapa completa ou uma chapa o máximo possível de número de membros? O primeiro critério de distribuição de cadeiras, e aí Taquara é um exemplo bem interessante de como funciona a eleição proporcional, porque a candidata mais votada da cidade não se elegeu vereador, que é a atual vereadora Mônica,
ela não se elegeu, sendo a candidata mais votada de Taquara. Por quê? Porque a soma dos votos em legenda e mais os votos do partido, nominais aos candidatos, do PT, foi inferior à de outros partidos e ela não conseguiu, então, essa legenda do PT não conseguiu nenhuma cadeira. Então, a vantagem que os partidos têm de colocar o número máximo de candidatos é que conseguem fazer mais votos na sua legenda e, com isso, disputar em melhor condição uma cadeira no Legislativo. Então, o que vem sistematicamente ocorrendo? O doutor, em Taquara, por exemplo, pelo que eu entendo, é dividido o número de eleitores pelo o número de candidatos para formar o coeficiente eleitoral. Isso. Taquara era quase 2.000 votos que tinha que fazer para fazer um vereador cada partido, né? Exatamente. Então, apesar da Mônica ter feito mais de 800 votos, a legenda não contribuiu com votos suficientes para ela ter uma cadeira. Então, os partidos lançam o máximo possível de candidatos para fazer o bolo maior possível de votos, a percentual maior dos votos válidos, e, com isso, disputar o maior número de cadeiras entre os mais votados do seu partido. Então, os partidos começaram a usar subterfúgios. Inscreve uma mulher, essa mulher não faz campanha ou finge que faz campanha, e, com isso, viabiliza que homens competitivos concorram e consigam captar votos suficientes para engrossar as fileiras do partido no parlamento. O que a gente observou no caso concreto aí de Taquara? Que algumas mulheres, e não foi uma, foi mais de uma mulher, de cada um desses dois partidos que são os investigados, o DEM e o PSDB, elas não apresentaram movimentação financeira que indique que elas gastaram dinheiro com material de campanha, não apresentaram volume de campanha eleitoral nas redes sociais, e, considerando o ano de 2020 um ano de epidemia, onde o distanciamento social é algo que tinha que ser observado, a rede social foi o principal veículo de comunicação do candidato com o eleitor da grande maioria dos eleitos em todo o Brasil. Aí, então, a gente vê candidaturas que não gastaram dinheiro, que não tiveram movimentação de rede o suficiente para indicar que elas estavam disputando, e movimentação de rua inexistente, porque não se vê uma foto, não se vê um vídeo, não se vê mesmo fora de rede social, nada que indique que essas pessoas buscaram voto. Então, essa conduta passiva da candidata, onde ela se inscreve ou protocolarmente coloca uma postagem no seu Facebook dizendo que vai concorrer e depois nunca mais coloca nada sobre isso, ou às vezes nem isso, ou faz campanha só para majoritária, indica que não se inscreveu com ânimos de disputar a eleição, mas sim com ânimos de ajudar o partido ao qual ela é filiada, para que o partido pudesse colocar candidaturas masculinas aptas a captar o voto. Em 2016, o TSE analisou uma situação que é o paradigma, né, o leading case, que a gente costuma chamar, de Valença do Piauí, onde a coligação da prefeitura que ganhou a eleição, eram duas coligações, na época ainda existia a coligação para a candidatura proporcional, para vereador, né? Então, as duas coligações ligadas ao partido do governo apresentaram casos de mulheres laranjas, que tiveram pouquíssimos votos ou que não tiveram votos, que não fizeram campanha, etc. e tal. E o TSE, por unanimidade, entendeu que tinha que caçar não só a candidatura dessas mulheres, mas caçar toda a chapa, na medida em que todos os outros que obtiveram voto, que disputaram a eleição, se beneficiaram pelo fato de só terem sido candidatos graças a essas mulheres terem prestado o nome sem, de fato, concorrer. Então, isso é uma fraude. A Justiça Eleitoral, o artigo 222 do Código Eleitoral prevê que, quando o voto ele é obtido mediante fraude, esse voto ele é anulável. Então, a Justiça Eleitoral criou uma jurisprudência e consolidou de que, nessas situações onde mulheres laranjas disputam a eleição, os votos de todos os eleitos daquela chapa são considerados nulos, todos são cassados, e aí refaz o cálculo, considerando o universo de votos válidos a partir da anulação dos votos daquela chapa. Com o material que nos foi trazido pelo PT de Taquara, eu, a doutora Cristine Rondon, o doutor Márcio Félix, fizemos uma análise bem profunda e entendemos haver prova e elemento suficiente para garantir que houveram, sim,
candidaturas laranjas no PSDB e no DEM de Taquara, e que, com isso, os votos obtidos pelos homens desses partidos são votos nulos de pleno direito, e o que se pede é isso, que ao final da investigação judicial eleitoral seja confirmada a hipótese que nós levantamos de candidaturas laranjas femininas e a anulação desses votos. Com isso, seja feito um novo cálculo de distribuição de cadeiras. A gente já simulou esse cálculo e, com esse novo cálculo, o Partido dos Trabalhadores obteria, sim, uma cadeira para a vereadora Mônica. Por isso, o PT é legítimo para postular essa anulação desses votos, diante de, ao nosso ver, uma flagrante ilegalidade que ocorreu na eleição municipal para vereador em Taquara. Segundo o texto do meu colega Vinícius, que está no site da Rádio Taquara, o Democratas, né, receberam 3 candidatos que receberam 9, 7 e 11 votos, respectivamente. Todas elas, o processo, não fizeram campanha nas redes sociais, não entregaram prestação de contas das campanhas. No caso do PSDB, são citadas 2 candidatas, uma que fez 7 votos e outra que conquistou 4. Ambas não fizeram campanha nas redes sociais, afirma o PT. E ainda, segundo a representação, a candidata que teve 4 votos apresentou receita de R$ 80 para a campanha, com recursos próprios e nenhum gasto, e na sua própria sessão eleitoral de votação não obteve nem um voto. Isso é prova de que realmente houve, então, essa questão de candidatos laranja. Paulo, César e o doutor Marcelo. Olha, Mazzucchi, o Partido dos Trabalhadores, o histórico de lutas do partido, ele se dá num contexto de igualdade entre homens e mulheres. A composição do nosso Partido dos Trabalhadores que está Taquara, ela só não é exatamente igual porque nós temos um número ímpar. Então, nós somos 13 mulheres e 14 homens no diretório municipal. Essa luta é uma luta que vem há muitos anos, desde a constituição do partido, enquanto agremiação política. E durante a eleição, o Partido dos Trabalhadores, além do fundo que disponibilizou igualmente entre homens e mulheres, colocou à disposição um valor de 50% a mais para as 3 mulheres que concorreram na nossa nominata. Então, não há que se falar em aproveitamento eleitoral desse processo. É uma luta que se constituiu tanto pela nossa vereadora na Câmara de Vereadores, quanto na Assembleia Legislativa e no âmbito federal do partido. Então, além da legitimidade para ingressar com esse processo, a legitimidade de atuação do Partido dos Trabalhadores é plenamente satisfeita aqui nessa situação. Todos nós sabemos que esses atos de aproveitamento de mulheres para a composição de chapa e consequente aumento na votação é uma prática comum. O difícil era tu comprovar isso aí e sustentar na justiça que as candidaturas não são reais. A partir do momento de pandemia que nós vivemos e de dificuldade de sair às ruas, tu vai numa prestação de contas e tu encontra 0 de valores, sendo que nós temos valores distribuídos para as nossas mulheres. A partir do momento que tu não encontra ações de redes sociais, sabendo que tu não pode ir para a rua e que tu precisa buscar as mídias digitais, a partir do momento que nem na sessão da própria candidata ela obteve o voto dela, são indícios fortes. Aqui ninguém está dizendo que são candidaturas laranjas, mas aqui a gente precisa investigar e nós temos a obrigação moral de apresentar enquanto cidadãos e enquanto partido político esses elementos para que a justiça busque uma investigação e julgue isso, né? Quanto ao processo, ele é plenamente legítimo. Os partidos que estão sendo acionados durante o último pleito de 2020, eles acionaram, inclusive, a nossa chapa, a outra chapa, que eram 3, 4, e isso é legítimo. Os partidos devem fazer isso, tudo deve ser esclarecido. E a partir do momento que tiver posto essa defesa, nós vamos ver o que a justiça vai julgar ali adiante. Doutor,
o que pode acontecer se for provado isso que o PT está investigando, a candidatura de pessoas que não fizeram campanha, ou seja, entre aspas, laranjas, o Democratas e o PSDB perde as duas cadeiras conquistadas na Câmara? Exatamente. São considerados nulos todos os votos da chapa e, por consequência, perdem as cadeiras, e a Justiça Eleitoral vai fazer o procedimento de retotalização dos votos, ou seja, aquele universo de votos válidos de Taquara, que, vamos supor, fosse 20 mil votos, e a gente considera 3 mil votos nulos de cada um dos partidos, o universo total lá vai cair para 14 mil votos, porque aqueles 6 mil votos deixarão de ser considerados votos válidos, virarão votos inválidos. Então, dentro do novo universo de 16 mil, será feito um novo cálculo de coeficiente eleitoral e uma nova distribuição entre as cadeiras. Nesse novo arranjo, pela simulação que fizemos, o Partido dos Trabalhadores seria contemplado com uma cadeira. E em relação a essa possibilidade de 1 a 5, o senhor diria, de 1 a 10, vamos dizer, o senhor diria qual é a possibilidade disso acontecer? Olha, é difícil porque na justiça precisa uma conjunção de vários fatores para a gente conseguir ganhar um processo. Nem sempre quem tem razão ganha e nem sempre quem não tem razão perde, porque depende de questões processuais, às vezes de um prazo, etc. e tal. Então tem todo um imponderável ali. Mas, assim, do ponto de vista do direito material, pela prova pré-constituída, ou seja, a prova que foi produzida antes do início do processo, eu diria que a chance é uma chance de 9,5. Agora, obviamente, ainda não foi apresentada formalmente a defesa, nem do DEM, nem do PSDB, muito menos das partes arroladas. Daqui a pouco, alguma das partes consegue comprovar. Mas o que é importante deixar bem claro, assim, são 3 de um partido e 2 de um outro partido. Se apenas uma de cada uma das agremiações não conseguir provar que estávamos errados no ajuizamento da nossa ação, é o suficiente para a gente vencer o processo. A gente não precisa provar que todas as 5, muito embora as provas que apresentamos dão conta de que todas as 5 foram candidaturas fictas, ou candidaturas de fachada, ou candidaturas laranja, que de fato elas não pediram votos para si. Mas ainda assim, eles precisam afastar a nossa alegação com relação a todas. Se cada uma das legendas não conseguir comprovar que uma não era laranja, é o suficiente para anular os votos de todos igual. Não há uma proporcionalidade nisso. Se apenas um dos partidos conseguir provar, haverá uma nova totalização de votos, anulando daquele partido que não conseguiu provar que essas candidaturas eram concretas, reais e que atuaram. Então, a gente pode ganhar parcialmente contra um dos partidos e pode ganhar totalmente contra os 2 partidos, que é o que a gente entende que seja possível, porque o nosso escritório tem uma responsabilidade muito grande, não só para com a justiça, mas para com o tema. A doutora Cristine Rondon é uma das grandes pesquisadoras de direito eleitoral do país e ela está na linha de frente da elaboração do protagonismo da mulher, aí, das regras protetivas do protagonismo da mulher nas eleições. Então, a gente tem um compromisso muito sério de entrar com absoluta responsabilidade e com absoluta segurança. Assim como o Taquara, vários municípios do Rio Grande do Sul nos procuraram com situações parecidas, entramos com algumas ações em alguns municípios, e em outros a gente analisou a prova e disse, não, isso não é suficiente, aqui dá para ver que a pessoa fez campanha, mas infelizmente ninguém é obrigado a ser aceito pela sociedade e levar voto pelo simples fato de estar fazendo campanha. Então, a baixa votação não é o único elemento que comprova a fraude, né? Precisa ter uma conjunção de elementos. Ausência de campanha, baixa votação, ausência de movimentação financeira. Com o advento agora do fundo eleitoral, que é um fundo público, e com a necessidade de um valor específico para as mulheres, fica ainda mais fácil comprovar, porque quando ela não recebe
ou quando ela recebe, como é o caso de um outro município que a gente está trabalhando, todo o dinheiro do fundo, a candidata que a gente aponta como laranja, repassou para pagar advogado e contador da coligação. Então, é óbvio que ela não gastou para ela serviu de laranja para receber dinheiro das mulheres e pagar advogado e contador, e serviu de laranja para prestar o nome da chapa. Não é o caso de Taquara, é um outro caso de um outro município, mas só para exemplificar, que quando a mulher recebe dinheiro e passa para um homem ou paga despesas da estrutura e não usa na sua campanha, é um elemento, assim como são elementos todos esses outros relativos às candidatas do PSDB e do DEM de Taquara. Então, a nossa expectativa materialmente é entre de 0 a 10, eu diria que 9,5. Agora tem todo o desenvolvimento do processo, tem as defesas, pode existir documentos que a gente não conhece, podem existir provas que a gente não conhece, por isso que eu não tenho como dizer que está ganho o processo, que está perdido o processo, mas que a gente, com base no que a gente conseguiu levantar na investigação, a gente vai com muita tranquilidade levar essa ação adiante. Nosso escritório tem bastante experiência nesse tipo de processo de ação de investigação judicial eleitoral. Nós patrocinamos a ação contra o deputado Luiz Augusto Lara, seu irmão Divaldo Lara, e agora está em grau de recurso no TSE, mas eles foi cassado o registro de candidatura e perderam os direitos políticos, ainda está sob recurso no TSE, por isso que o deputado segue na Assembleia e o seu irmão pôde disputar a eleição para prefeito, mas mais cedo ou mais tarde o TSE vai dar o seu veredito final e a gente confia que seja mantida a decisão do TRE aqui. Então, a gente tem experiência já nesse tipo de ação. Doutor Marcelo e Paulo, me chamou a atenção, uma das candidatas, nem na sua zona eleitoral onde ela vota, apareceu o voto para ela. Isso é uma prova que vai ser usada contra as duas siglas partidárias? É uma das mais contundentes provas, né, de que a pessoa não tinha o ânimo de se eleger vereadora, botou o nome na urna para ajudar o partido, se nem ela acreditava nela, é certo que ela não queria concorrer. E aí é um elemento fundamental para provar que a candidatura laranja é a vontade da pessoa ser parlamentar. Se eu me inscrevi sem ter vontade de ser parlamentar, eu me inscrevi por outro motivo que não para disputar uma eleição para vereador. É muito importante que nós separemos aqui as candidaturas que se constituíram com ânimos de fraudar a eleição, que é o dolo, e as candidaturas que realmente imaginaram que, ao ingressar num processo eleitoral, elas teriam o apoio e o suporte do partido. Todos nós somos sabedores das dificuldades que os partidos têm no que tange registro de candidatura, no que tange a obtenção de valores para a campanha eleitoral. Mas também sabemos que tem muito de candidaturas das mulheres que são inscritas para concorrer o marido, para concorrer o sobrinho. Então, é preciso que se tenha muito cuidado com essas mulheres para separar o dolo da culpa. Quem teve a intenção de ingressar no pleito eleitoral para realmente fraudar, e as mulheres que foram iludidas e estimuladas a participar da eleição sem que tivessem a condição e o suporte devido do partido. Bom, agora nós temos dia 1º a diplomação dos vereadores. Eu creio que até lá esse processo não esteja resolvido. Vocês têm ideia de quanto tempo leva? O doutor Marcelo, que tem o escritório juntamente com outros dois advogados aí e já tem essa experiência, pode dar uma previsão? A mini-reforma eleitoral estabeleceu que a duração razoável desse tipo de processo que versa sobre cassação de registro, mandato, diploma, é de 1 ano. A gente sabe que demora um pouco mais que isso, via de regra, mas a nossa expectativa é que entre 1 ano e 1 ano e meio a gente tenha resolvida essa situação, sem nenhum prejuízo de acontecer antes de 1 ano, inclusive vai depender da pauta, do acúmulo de trabalho da Justiça Eleitoral em Taquara e depois do TRE, que é quem vai revisar essa decisão, porque no direito eleitoral não tem custas, não tem despesa para litigar, então é muito comum que não se encerre no juízo municipal. Assim, a decisão de Taquara, para um lado ou para o outro, ela tende a ser objeto de recurso eleitoral para o TRE. Então, a gente já está computando o tempo da tramitação com audiência, com oitiva de testemunhas, com os memoriais finais no TRE, na Justiça
Eleitoral de Taquara e depois também no TRE aqui em Porto Alegre. Ô, Paulo, em que momento vocês perceberam, vocês, quando eu digo vocês, a direção do PT de Taquara percebeu que estava existindo esse tipo de suposta fraude na eleição? Mazzucchi, a direção do partido sempre foi muito incisiva no sentido de que tomássemos cuidado com as nossas candidaturas e que, de modo algum, nós constituíssemos candidaturas laranja. Então, a partir disso, o Partido dos Trabalhadores sabe, conhece os elementos que constituem as candidaturas, porque são justamente as ações que nós precisamos cuidar. Então, sabendo disso, nós começamos a analisar e chegaram a nós algumas denúncias de candidaturas que, inclusive, a própria pessoa, e isso não há como provar, porque não vamos comprometer quem nos passou essa informação, a própria pessoa disse que está concorrendo só para ajudar. Então, ali a gente já aguçou o faro e já fomos atrás dos elementos como prestação de contas, como redes sociais e como a busca de materiais mesmo físicos que comprovassem essa campanha. Infelizmente, não encontramos. A partir disso, o escritório do Dr. Félix Floriano Rondon, o qual o Dr. Marcelo faz parte, nos contatou e manteve uma orientação constante técnica para que nós pudéssemos embasar essa busca de provas, e a partir daí começou a se constituir o processo, né? O levantamento de dados e constituição de provas para que o processo pudesse ser viável. Doutor, estamos no início do caminho desse processo. O que foi feito até agora dentro do processo? Não, assim, ó, o processo ele tem uma fase prévia, que seria a preparação, levantamento de prova, né? Então, o que a gente fez foi coletar essa prova juntamente com a direção do partido aí em Taquara. É importante deixar bem claro que o protagonismo é todo da direção municipal, que se deu conta e buscou a nossa orientação técnica. A partir disso, a gente passou todas as diretrizes do que seria importante. Reunimos documentos que vão desde a análise da rede social das pessoas até o levantamento de onde elas obtiveram os seus votos, inclusive para comprovar que muitas vezes nem a própria candidatura votou em si. Juntamos esse documento, construímos a argumentação jurídica e ajuizamos o processo. A partir do ajuizamento, o processo foi recebido pela Justiça de Taquara. Agora, a Justiça vai determinar a citação de todos os envolvidos para se defender. E aí todos os envolvidos são, por orientação do TSE, os candidatos que se elegeram, as mulheres que supostamente a gente apresentou indícios de que a candidatura era uma candidatura ficta, era uma candidatura de direito, não era uma candidatura de fato, e as direções dos partidos, que os dirigentes partidários também são responsáveis, porque alguém organizou essa chapa. Quem organizou essa chapa, obviamente, é responsável por inscrever pessoas que estão fraudando a lei. Então, responderão os que se elegeram, não porque necessariamente tenham responsabilidade com relação à fraude, mas porque são os impactados diretos pelo risco de perda de mandato, se o nosso processo for procedente. Então, quem se elegeu responde para defender o seu direito de permanecer no mandato, é um princípio constitucional, né? As mulheres, obviamente, que a gente indica que estavam fraudando, e as direções partidárias que inscreveram essa chapa contendo candidaturas fictas. Então, essas pessoas vão contestar a ação. A partir da contestação, se elas indicarem testemunha ou não, haverá um trâmite do processo, que será a análise de novas provas, oitiva de testemunhas, para só depois, então, as razões finais das partes e a sentença. Isso agora, considerando que o judiciário entra em recesso, né? A gente vai ter, eu acho que, um andamento mais forte a partir da segunda quinzena de janeiro. Eu espero que por março, início de abril, a gente já esteja às barras de uma sentença, pelo menos. Muito bem, então o processo está nesse pé
E corre, se o escritório de vocês e o PT de Taquara vencer essa batalha, perde o mandato o candidato eleito pelo PSDB, que é o Regis Souza, e pelo Democratas, o Maurício Souza Rosa. Seria isso? Isso. E teria condições e poderia entrar a Mônica. Isso. Eu estava com a simulação que a gente fez aberta aqui na tela, só que aí, por conta da entrevista, eu achei por bem reiniciar o meu notebook para não ter nenhuma surpresa, porque você sabe como é que funciona a tecnologia, né? Às vezes a gente tem surpresa na hora, e aí acabou que eu reiniciei e eu fechei, mas eu vou tentar abrir rapidamente aqui para ver se a gente... Estou abrindo aqui, aí já digo direitinho o que muda na configuração em uma procedência total da ação, né? Existe jurisprudência, né, em Valença do Piauí, né? Isso, e já tem vários outros casos. Na eleição 2020, eu sei que o Ministério Público Eleitoral, de ofício, está investigando o município de Gravataí. Se não me engano, é o PSD de Gravataí que está sendo investigado, e tem mais um outro partido. Tem ações em Porto Alegre, tem ações que estão para entrar em outros municípios. Então, a gente está com várias possibilidades aí de... Não é um caso exclusivo que aconteceu em Taquara. E no Brasil, acho que tem mais de 1.000 municípios com investigação. Não é um caso isolado, Taquara, isso mais do país. Na verdade, eu sou advogado, mas eu também tenho militância política, sou membro da Comissão de Ética do Partido dos Trabalhadores o Diretório Estadual, né? E então aquilo que o Paulo falou com relação ao PT, a Secretaria Estadual de Mulheres do PT fez todo um trabalho em todos os municípios do estado, no sentido de não só orientar o PT a não colocar candidaturas laranja, ameaçando inclusive colocar na comissão de ética. Eu sei porque, como membro da comissão de ética, também participei de reunião para advertir que a direção que colocasse candidatura laranja iria automaticamente ser processada na comissão de ética. Eu abri a minha posição, que era pela expulsão, inclusive, que era para deixar bem claro, como também orientamos todos os nossos diretórios em todos os municípios a fiscalizar os demais adversários e já ir coletando provas no ato para que, caso aconteça, independente do PT ser beneficiado ou não, entrar com ação, porque a fraude ao voto popular, a captação ilícita de sufrágio, ela ofende a democracia em um primeiro plano. Depois, obviamente, alguns são beneficiados ou são prejudicados, mas então, como medida de defesa da democracia, a orientação da Secretaria Estadual de Mulheres do PT foi que a gente não fizesse e fosse radicalmente contra quem faz, fiscalizasse e agisse, e Taquara está cumprindo exatamente a orientação da direção estadual. Então, considerando a saída de ambos, né, de DEM e PSDB do processo, o PTB passaria a 4, PSB 3, PSD 2, PT 1, PP 3, Republicanos 1 e DEM 1. Essa seria a nova composição da Câmara de Taquara. Eu não tenho os nomes aqui porque a gente abriu um papel só com a totalização dos votos, né, que para nós é importante para fazer a simulação era a totalização dos votos, não quem são as pessoas. Muito bem. Paulo, mais alguma questão? Eu acho que esse processo traz a baila uma discussão muito importante em Taquara, porque no ano de 2012 nós tivemos a eleição de 2 mulheres na Câmara de Taquara. Em 2016 nós subimos para 6 mulheres. Então essa representação ela se tornou mais igual a partir de 2016 e agora nós tivemos um refluxo de 50%. Temos 3 mulheres eleitas na Câmara e a sociedade precisa discutir isso, porque nós sabemos que hoje as mulheres são metade da população, um pouco mais da metade da população, e elas estão sendo subrepresentadas, tanto nas câmaras municipais, estaduais, como alta e baixa a nível federal. Então, precisamos discutir isso, precisamos entrar com esse processo para que seja um elemento educativo, pedagógico do próximo período,
que iniba esse tipo de ações e que se alguém pensar em colocar uma candidatura, que dê suporte e que dê todo o apoio necessário para que elas se constituam não só como uma candidatura no papel, mas uma candidatura de fato, que está na rua trazendo a pauta da discussão das mulheres, que é legítima e necessária nesses momentos atuais. Doutor Marcelo, mais alguma questão? Não, só agradecer o espaço, aí, a oportunidade de estar conversando contigo, rever o Paulo, desejar um Feliz Natal e um 2021 bem melhor do que foi o 2020, que a gente se livre dessa pandemia, seja por vacina, seja por cura, mas que possamos construir um mundo melhor aí para a gente e para os nossos. Então, muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Obrigado, Paulo. Certo, Mazzucchi, obrigado. Aí, portanto, eu conversei aí com o doutor Marcelo Gaiardi Ribeiro e com o Paulo César Pedroso sobre a questão do PT de Taquara, que está acusando o PSDB e o Democratas de inscrever candidaturas laranjas. A direção petista que ingressou com ação para apurar conduta dos partidos adversários que estão, até agora, negando os fatos. Obrigado pela presença no nosso blog do Mazzucchi.